Gabriela Valdetaro Vieira, no circuito, vai trazer um dado assustador, mas é assustador, que envergonha e indigna a gente. A quantidade de pessoas presas este ano por estupro de vulnerável. Que horror é esse, Gabriela Valdetaro Vieira? Pois é, Fuli, segundo a Polícia Civil, entre janeiro até o momento, 34 pessoas suspeitas aí de praticarem estupro lá na região de Linhares foram presas. E esse número é ainda mais preocupante porque dentro desse dado já está incluído também os casos de estupro de vulnerável. Então, a Polícia Civil realizou hoje uma coletiva de imprensa para trazer esse número para a gente. Então, em média aí, a gente tem um estuprador preso a cada 4 dias lá na região de Linhares. Realmente é um dado que chama a atenção e que gera preocupação para a polícia, que está muito atuante para encontrar essas pessoas e retirá-las da sociedade, para levar mais segurança para as pessoas e também para as crianças que sofrem esse tipo de crime. E aí hoje, durante a coletiva de imprensa, a Polícia Civil, os delegados trouxeram casos recentes que aconteceram nesses últimos 5 dias, prisões de estupradores que aconteceram nesses últimos 5 dias. E um desses casos, ele chama muita atenção, Fuli, porque é uma mulher, uma mãe de 18 anos, que segundo a polícia estuprou, fez ato libidinoso, conjunção carnal com o próprio filhinho, uma criança de apenas 2 anos. A polícia explicou pra gente que eles conseguiram chegar até essa mulher porque uma pessoa que teve aí acesso a vídeos gravados por essa mãe foi até a delegacia indignada com a situação, mostrou essas imagens para a delegada e falou que essa mãe estava ali estuprando o seu filho de 2 anos. A polícia, então, imediatamente iniciou as investigações sobre esse caso e eles chegaram até essa mulher, realizaram a prisão dessa mulher por estupro de vulnerável. O Conselho Tutelar foi acionado, essas crianças, essa criança de 2 anos tem um irmãozinho de apenas 1 ano, essas crianças foram recolhidas, receberam atendimento e agora estão ali com a avó materna. Essa mulher se justificou, tentou, se justificar para a polícia, dizendo estar arrependida do que fez, que não sabe por que ela gravou esses vídeos, fazendo aí todos esses atos com o próprio filhinho. Essa mulher morava na casa com as crianças e a mãe também, a mãe dela. E a polícia conversou com essa mulher e ela falou o seguinte, que não sabia que a filha cometia esse tipo de crime contra os próprios filhos e acredita que ela aproveitava o momento em que a casa estava vazia para praticar o estupro contra a criança. A delegada deu alguns detalhes sobre esse caso e a gente vai conferir o que ela falou agora. Na sexta-feira, nós prendemos uma mãe que praticava atos libidinosos e conjunção carnal com o seu filho de apenas 2 anos de idade. E ela gravou por volta de... Foram 16 vídeos que nós apuramos, gravados com atos libidinosos e conjunção carnal com essa criança. Caso horrível. As imagens são terríveis. Eu acho que, para mim, que trabalha na DPCA, são 34 prisões até agora. Então, eu estou acostumada, de certa forma, a estar a par desse tipo de imagens, né? Nós identificamos, eu faço direto operações para identificar pessoas que estão envolvidas nesse tipo de crime, mas essas imagens são imagens que chocam qualquer pessoa, até quem está diariamente lidando com essas investigações. São imagens terríveis que a gente, enquanto mãe também, não imagina que uma pessoa vai fazer. Ela realmente pratica atos libidinosos, ela pratica sexo anal e pratica sexo vaginal também com a criança. Gabi, rapidinho, esse caso é de embrulhar o estômago. Mas a gente só está noticiando isso porque alguém denunciou. E muitas outras pessoas podem denunciar o chamado lixo humano. A gente está chamando ela de mãe porque ela gerou essa criança. Porque é um insulto às mães a gente chamar esse monstro, esse lixo humano de mãe, com um filhinho de 2 anos tendo um relacionamento sexual. E você tem um caso assustador também de uma sobrinha que também foi vítima de violência sexual. Que detalhe é esse que você traz para a gente, Gabi?
Pois é, Fuli, de fato, um caso chocante. Na coletiva de imprensa, a gente ouvindo a delegada falar, era realmente de embrulhar o estômago. E além desse caso, tem um outro também que a polícia investigou e conseguiu prender o estuprador. Era uma menininha de apenas 6 anos, também aconteceu em Linhares. Essa menininha, ela é filha de uma mulher que trabalha dando plantão no hospital da cidade. Esses plantões acontecem à noite e o pai dessa menininha trabalha como caminhoneiro. No dia que esse crime aconteceu, mais para o final do mês do final do mês passado, início desse mês, o pai da menina estava trabalhando, a mãe precisou sair para trabalhar e o que eles fizeram? Para não deixar a menina sozinha, eles pediram para a irmã mais velha dessa garotinha, que tem aproximadamente 20 anos, ficar com ela. Ela então foi para a casa da irmã. E lá, durante a noite, o marido dessa mulher, o cunhado da menininha, teria se aproveitado para então cometer ato libidinoso também, estuprar essa menininha. Quando a mãe voltou do trabalho, essa menina contou para a mãe o que tinha acontecido, contou também para a irmã, a esposa do estuprador, e falou para o pai. Imediatamente a família foi até a delegacia, relatou o caso para a delegada, eles então começaram uma investigação e, pasme, Fuli, durante essas investigações a polícia conseguiu identificar uma outra vítima desse homem, uma mulher, uma criança também, filha de uma outra mulher com quem esse homem foi casado, teve um relacionamento. Agora a polícia continua essas investigações para saber se outras vítimas também foram abusadas por esse homem, também entender melhor a situação dessa outra criança e, claro, acolher essa criança aí que passou por esse trauma. A delegada também falou um pouco sobre esse caso, a gente vai ver o que ela falou agora. O primeiro caso que nós prendemos foi de uma criança que foi estuprada pelo seu cunhado, uma criança de 6 anos, na região rural de Linhares, onde nós ouvimos, inclusive, por meio de escuta especializada, essa criança. Rapidamente nós agimos e, durante a noite, quando a mãe precisou de deixar ela com a sua irmã mais velha, de aproximadamente 20 anos, durante a noite o cunhado praticou atos libidinosos nessa criança. Nós identificamos que há também uma outra vítima, outra criança de um casamento anterior dessa pessoa que foi presa. Este fato está sendo apurado pela delegacia para identificarmos a criança e as pessoas que possam auxiliar nessa investigação. Pois é, e durante a coletiva, a delegada Silvana, ela até falou que trabalha há muito tempo já atuando em casos como esses, mas saber do caso principalmente dessa criança de 2 aninhos que foi abusada pela própria mãe, foi assim, de embrulhar o estômago, ela ficou chocada. Você vê uma pessoa experiente, uma policial que trabalha aí nessa área, também ficou chocada com essa situação que é realmente muito triste. E durante a coletiva, o delegado Fabrício, ele reforçou que é importante a divulgação desses casos para mostrar para a sociedade que a polícia está atuando, que está procurando essas pessoas para retirá-las da sociedade e garantir mais seguranças para as crianças, adolescentes e para a sociedade de forma geral, e conta também com o apoio das pessoas através das denúncias. É muito importante acreditar no trabalho da polícia, procurar uma delegacia. Se você sabe de alguma coisa, de uma pessoa que está passando por uma situação, é importante procurar a polícia para que eles investiguem e consigam chegar até esse criminoso. Vamos ver o que o Fabrício falou sobre essa situação também. A gente está mostrando o trabalho da polícia, porque existe uma estatística de que apenas 1 em cada 10 casos são denunciados, porque essas pessoas vivem, na maioria dos casos, são cometidos dentro de casa, né? Esses casos de estupro. Então, a vítima fica subjugada pelo agressor. Então, é importantíssimo a gente divulgar esse trabalho que está sendo feito na região de Linhares, para que mais gente, mais vítimas tenham coragem de denunciar, e nós temos uma satisfação muito grande de resolver esses casos, que a gente consegue retirar as vítimas das mãos desses torturadores, desses estupradores, que muitas das vezes estão dentro de casa. Gente, a Gabriela vai voltar com mais detalhes desses números assustadores de estupros no Espírito Santo. A gente mostrou um caso que embrulha um estômago. E ela vai trazer uma história absurda. O camarada invadiu uma fazenda, estuprou a mulher e sequestrou a filha dela. Ainda hoje no Cidade Alerta, e a importância da denúncia. A polícia está pedindo, de cada 10 casos, só um, meu Deus do céu, revela que apenas um de 10 casos de estupro que acontece, só um
é denunciado. Daqui a pouquinho a Gabi está de volta e a gente continua com mais prestação de serviço, é o nosso papel.